Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos uma narração aonde quem é o papel principal é o Espírito Santo. É ele que decide que uma pessoa saia de um lugar, apareça em outro, que uma pessoa cesse o seu ministério, que faça uma cura, a ponto que os Atos dos Apóstolos é chamado de Evangelho do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que vai designando qual é a história da sua igreja. É a comunidade que vai tendo a experiência daquilo que o Senhor Jesus tinha prometido, de dar o seu Espírito, o advogado, o Paráclito, para que ele nos ensine o que fazer. Ora, nós hoje começamos a leitura ouvindo sobre uma grande perseguição. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E por causa desta igreja de Jerusalém, os cristãos vão embora para outros lugares da Judéia e da Samaria. Então, que aquela perseguição suscita um grande empenho missionário. Então aparece aqui um personagem que é determinante nesses capítulos, que é Filipe. Filipe, que é designado pelo Senhor, e ele então parte. Algumas pessoas piedosas, nesse meio tempo de perseguição, vão sepultar Estevão e observar um grande luto. Então, aqui nós temos um traço importante que é a primeira expressão de um culto por um Marte, o proto-Marte. É isso que vai depois crescer muito entre os cristãos, a devoção, o cuidado das relíquias daqueles que testemunharam a vida por Cristo. Da onde nos vem entre nós cristãos, entre nós católicos, a devoção e o cuidado para com os nossos irmãos santos. Dessa experiência bíblica. O povo de Jerusalém não abandonou Estevão, mas cuidou do seu corpo, porque era uma habitação do Espírito de Deus, um testemunho, um exemplo para com os seus irmãos. Então, Saulo, de novo, aparece na leitura de hoje, e vai se dizer que Saulo devastava a igreja. E, por esse motivo, então, Felipe vai para anunciar. E anuncia-lhes Cristo, prega nas sinagogas, as multidões seguiam com atenção e Felipe começa a operar milagres. E esse milagres vai fazer com que as pessoas deem cada vez mais escuta à palavra de Filipe, e assim o evangelho sai de uma realidade de somente Jerusalém para ir por outras cidades da Judéia e para Samaria. A Samaria, recordemos daquele episódio de Jesus no encontro com a samaritana, é considerado uma terra de pagãos. Então, a palavra de Deus que os judeus consideravam que não deveria ir na Samaria, ela chega primeiro com a presença de Jesus, o próprio Jesus esteve ali, mas agora a sua própria igreja, que sem fazer distinção, chega para se estabelecer também na Samaria. E era grande a alegria daquela cidade, a cidade samaritana. Algo como aconteceu também com a samaritana, que foi e anunciou para eles que tinha encontrado o Salvador. E agora a força salvífica do Cristo chega através dos seus discípulos. Na parte do capítulo 6 do Evangelho de hoje, nós vamos ter um discurso sapiencial de Jesus. Já ontem no Evangelho, eu chamava a vossa atenção para uma expressão do livro dos Provérbios, que a sabedoria, falando de si mesma, vai dizer assim: quem come de mim vai ainda ter fome, quem me bebe vai ainda ter sede. No sentido que a experiência da sabedoria faz com que alguém queira ter a sabedoria, dom de Deus, queira ter sempre mais essa sabedoria. Então a experiência não basta, ainda deixa fome e deixa sede. E que Jesus vai dizer: quem come a minha carne ficará saciado, não vai mais ter fome. Mas atenção, nós facilmente já pensamos na Eucaristia, mas o discurso de Jesus não chegou ainda na Eucaristia. Jesus está falando da fé, quem tem fé nele. E agora, na parte do Evangelho de hoje, esse discurso ele entra na dimensão da sabedoria. E Jesus vai dizer assim: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Jesus percebe a dificuldade dos seus interlocutores, falando na sinagoga de Cafarnaum, em acreditarem naquilo que ele está falando. E a dificuldade deles em dar um passo além, em abandonar-se em uma relação de fé, de amor para com o Senhor. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Então, é um discurso muito insistente que nós ouvimos diversas vezes nesse tempo de Quaresma, que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Deus não enviou o seu Filho para condenar, mas que ele envia o seu Filho para que nenhum desses seja perdido e para que cada um tenha a experiência da ressurreição. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O discurso que nós escutamos ainda neste momento é um discurso de fé. Vejam que Jesus faz um profundo discurso sobre a relação que nós precisamos ter com Ele. Essa relação com Deus podemos chamar de amor se queremos, mas que precisamente essa relação com Deus é chamada de fé. Então Jesus vai dizer assim que aquele que crê nele tem uma experiência de ressurreição, uma experiência de vida eterna. Mas se é vida eterna, não pode começar no tempo. O eterno, ele não tem um início. Então, essa experiência de vida com o Senhor, a vida que nasce em nós a partir de uma relação de fé, não acontece somente depois da nossa morte, mas já aqui nesta vida, a fé é uma vivência da ressurreição. Então, o Senhor nos chama para uma relação com Ele que é anterior à nossa vivência eucarística. A Eucaristia que nós vamos escutar Jesus falar a partir de amanhã é uma experiência que deve ter fundamento na nossa fé. Nós devemos crer no Senhor e querer tal união com Ele no desejo de comer a sua carne, de beber o seu sangue, para que nós pertençamos a Ele e que Ele pertença a nós. Então, o discurso de Jesus é de uma união que se torna vida na nossa vida, que se torna uma experiência de alegria, uma experiência de amor, que com ela nós possamos superar todos os obstáculos da nossa existência. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.